Tudo bem? Bom, dando continuidade aqui, na aula passada falamos sobre classificador bayesiano, que também é um tipo de classificador linear. Geralmente os livros abordam o classificador bayesiano num capítulo separado, ele tem algumas características diferentes dos outros, mas não deixa de ser um classificador linear. Nessa aula, travou? Ué, só um minuto, vamos lá. Isso, ok. Bom, então nessa aula, primeiro eu vou começar aqui só mostrando uma rotina que resolve um dos exercícios que eu pedi para vocês entregarem, a implementação de um dos exercícios, né? Então aqui tem a média das classes que foi pedida, variância, a geração dos dados usando uma distribuição normal com 1000 pontos, esse RAND-N, geração de histograma das classes. Depois cria-se um novo banco de dados que a gente chama de conjunto de teste. Então aqui é um banco de dados de projeto, aqui um banco de dados de teste. Você não pode testar o seu classificador com o mesmo banco de dados, senão você não consegue medir a capacidade de generalização dele. Essa foi a fronteira de decisão que nós alcançamos com o desenvolvimento do exercício. Então eu coloquei os acertos das classes como 0, classe 1 e classe 2, depois fiz um for, usando o limiar ali. Se for menor do que o limiar, eu tenho uma classe, maior eu tenho outra, e aqui mede o desempenho final em percentual, para vocês verem o quanto que o método está acertando ou errando. E aqui tem um plot dos eventos, tá? Mas para direcionar o que foi pedido para vocês fazerem. E finalmente vamos falar um pouco sobre outros classificadores lineares. Então tem alguns aí que a gente vai abordar. Perceptron, que é basicão, o Least Squares, máquinas de vetor de suporte e o Fisher's Discriminant, o discriminante de Fisher, que é muito usado para a seleção de características, mas também pode implementar um classificador linear, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre funções discriminantes. O que seria isso? Eu já comentei um pouco sobre isso na aula passada, né? O que a gente chama de g de x é a curva ou reta ou hiperplano que vai separar uma classe da outra. Esse, de fato, é o nosso classificador, tá? Então, vamos supor um espaço de duas classes e L dimensões. Então, olha só, eu tenho duas classes e tenho L dimensões. Aí a fronteira de decisão vai ser um hiperplano, porque eu tenho L dimensões. Quando são duas dimensões, pode ser uma reta ou uma curva. Passou de duas dimensões, eu tenho um hiperplano. Então, esse hiperplano, ele pode ser escrito como um G de x, que é uma matriz de pesos, vezes o evento de entrada, que eu quero classificar, mais o bias, né, que seria um adicional ali para ponderar a posição desse hiperplano. Então, isso é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque eu estou na fronteira de decisão. Então, esse evento, quando o evento estiver na fronteira de decisão, eu tenho isso aqui igual a zero. Quando ele estiver um pouco mais para a direita, isso aqui vai ser maior do que zero. Quando ele estiver um pouco mais para a esquerda, vai ser menor do que zero, dependendo da lógica de classificação que eu implementar, tá? Então, W é o vetor de pesos, B é o bias ou o limiar, threshold, né? E o classificador ele é definido por isso aqui, ó. Quando eu projeto qualquer classificador, o projeto do classificador consiste em definir esses valores. Tá? Então, se eu tenho 1000 dimensões, eu vou ter 1000 pesos mais 1. Né? Ok, então vamos fazer uma brincadeira matemática agora, só a título de curiosidade. Imagina que x1 e x2 são dois pontos que estão no hiperplano de decisão. Se eles estão no hiperplano de decisão, quando eu substituo eles aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que essa equação é igual a zero para x1 e tem que essa também é igual a zero para x2. Então, eu posso igualar um ao outro, tá?
E aí, manipulando isso matematicamente, a gente corta aqui e corta aqui, passa esse para o lado de cá da igualdade, sobramos nisso aqui, ó. Ou seja, o hiperplano, é, ele é ortogonal ao vetor de pesos, não é? Então, olha só, por que que ele é ortogonal? Porque você tem o vetor de pesos, você tem a reta, que seria o hiperplano, quando você faz um ponto menos o outro, você tem a reta. Então, o vetor de pesos, ele é ortogonal ao hiperplano, porque quando você multiplica um pelo outro, essa multiplicação vetorial, isso é zero. Então, isso é definição de ortogonalidade. Dois vetores que têm um ângulo de 90 graus entre eles, se você multiplica vetorialmente eles, o resultado é zero. Então, aqui tem uma ilustração. Eu tenho aqui o vetor de pesos, que é o W, que é um problema de duas dimensões, x1 e x2. Então, esse é o meu vetor de pesos. Tá vendo? Esse é o meu limiar de separação, definido por x1 e x2. E o meu vetor de peso ele é ortogonal. Tá? Aí só a título de curiosidade, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Aí aqui tem umas definições matemáticas, você pode brincar com a álgebra disso. Então esse valor d, essa distância até a origem, é representada por essa equação, que depende dos pesos do seu classificador. E o z, que seria essa distância aqui, ó, é representada por essa equação. Tá? Bom, então para a gente entender a física do negócio, veja bem, imagina essa classe e essa classe. Eu quero separar as duas. A melhor fronteira de separação seria esse g de x, ó, sem dúvida nenhuma. Concorda? Seria esse g de x. E como o w ele é ortogonal à fronteira de decisão, eu teria esse w. Então o w, na verdade, ele não separa nada, né? Mas ele é o vetor de pesos. Mas olha só que coisa bacana. O conjunto de dados, quando eu multiplico ele pelo meu vetor de pesos, na verdade eu estou projetando os dados em W. Né? Então, olha só, depois que eu faço essa multiplicação aqui, ó, o que eu tenho é isso, ó. Tá vendo? Eu projetei os pesos em W. Então, eu reduzi o problema para uma única dimensão. E aí, depois que eu fiz essa projeção, eu defino um limiar aqui no meio, ó, e falo o seguinte, poxa, se for maior do que esse limiar, eu tenho classe verde. Se for menor do que esse limiar, eu tenho classe azul. E em linhas gerais, é isso que a equação faz. Tá vendo? Projeta, soma esse W e vê se é maior ou menor do que zero. Se for igual a zero, quer dizer que os dados estão aqui, ó, estão na fronteira de decisão. Tá bom? Então, essa é a lógica de todos esses classificadores lineares. Todos eles te levam a um W. Tá? O least squares, o perceptron, o bias, todos eles te levam a um vetor de pesos, tá? Que seria esse W. E a projeção dos dados nesse vetor de pesos vai te dar uma separação em uma única dimensão. Na verdade, maximiza essa separação. Tá? Imagina se o W tivesse aqui, ó. Quando você projeta todo mundo, vira maior confusão, os dados se embaralham, então não faz sentido. O W ele tem que estar de uma maneira cuja projeção dos dados nele, que é essa conta aqui, vai maximizar a separação entre as classes. Tá bom? Essa é a ideia do classificador linear. Aqui tem uma brincadeira que vocês podem rodar em MATLAB, é um teste de ortogonalidade. O seno e o cosseno eles são ortogonais, então quando você gera dois sinais e multiplica eles vetorialmente, é o que a gente chama de produto interno, você vai ver que o resultado é zero, ou seja, eles são ortogonais entre si. Se eles são ortogonais entre si, implica que eles são descorrelacionados, não é isso? Descorrelação é uma medida mais forte do que ortogonalização. A título de curiosidade aí para vocês. E finalmente vamos falar do perceptron, que é o foco da aula de hoje.
O Perceptron é o algoritmo mais básico de redes neurais. Na verdade, ele não é uma rede, ele é um único neurônio, né? Então, você tem várias entradas sendo projetadas no neurônio, e esse neurônio implementa um somatório das entradas vezes os pesos, soma por aquele limiar, o bias, né, aquele W0, e aí você tem uma saída, né? Então, isso é um perceptron, é muito básico, né? Então, o objetivo nosso, na hora de projetar o perceptron, é calcular os parâmetros dele, que são os Ws. E esses Ws é quem vai definir o hiperplano de decisão. Então, se a gente pensar em duas classes, ômega 1 e ômega 2, por favor, não confundam. Aqui eu tenho ômega, aqui eu tenho W. W eu falo em pesos, ômega são classes. Então tem classe 1 e classe 2, linearmente separáveis, ou seja, com uma reta eu separo 100%. Eles são linearmente separáveis. E de um hiperplano definido por essa equação aqui. Opa, mas agora a equação está diferente um pouco. O que está faltando aí? Está faltando o W0, né? Na verdade, eu só estou simplificando a notação. O W0 ele está embutido aqui, ó. Tá? Ele está embutido ali dentro. Tá? Então quando eu falo em W', eu estou colocando o W e o W0 aqui dentro. Então eu posso ter uma equação simples desse jeito, ó. E aí a minha regra de classificação vira essa aqui, ó. Se o resultado for maior do que zero, eu tenho uma classe. Se for menor do que zero, eu tenho outra classe. Tá bom? Para fazer isso, eu coloco 1 no vetor x e chamo o novo vetor de x'. Por que eu coloco 1? Porque na hora que eu fizer essa conta aqui, ó, o meu w ele vai ter esse cara aqui sendo multiplicado por esse, né? E aí eu vou finalmente voltar na equação original que nós vínhamos trabalhando. Então é só uma questão de notação matemática. Para fins de implementação em software, Python, MATLAB, é muito mais simples fazer assim. Você coloca tudo na forma vetorial. E aí fica bem fácil de implementar, tá bom? E aí quais são os passos? O que nós temos que fazer? Definir uma função custo para ser minimizada, escolher o algoritmo que minimiza essa função custo e, por último, verificar se o mínimo alcançado corresponde a uma solução. É aquela história. É o classificador bayesiano, ele é ótimo se você conhece a função densidade e probabilidade. O perceptron, como ele é estocástico, o que é estocástico? Cada hora que você roda, ele vai te levar a um resultado diferente. Por quê? Porque ele inicializa num momento diferente, num local diferente na otimização. Por que ele inicializa num local diferente? Porque você sorteia os Ws, o vetor de pesos, que é o W, você sorteia ele aleatoriamente. Então, cada hora que você roda, você tem um instante de começo da otimização diferente do outro. E isso é óbvio que vai te levar a soluções diferentes. E essa solução nem sempre vai ser a ótima. Ela pode ser um mínimo local. Mas esse mínimo local pode muitas vezes te atender. Então é por isso que o projetista tem que ter a sensibilidade para ver se esse mínimo corresponde a uma solução que te atenda, tá? Então a função custo basicamente é essa daqui, ó. Eu quero minimizar a J e achar o W que faz isso. Então o W implementa aquela equação e eu tenho um tal aqui, eu coloco esse tal por quê? Porque essa conta aqui, ó, ela pode ser maior ou menor do que zero. Como que eu vou minimizar um somatório que hora dá positivo, hora dá negativo? Não vai funcionar muito bem. Então eu coloco tal para os casos negativos, para ele tornar os casos negativos também positivos, e aí o somatório realmente pesar, né? E aí eu vou fazer esse somatório só para os eventos x que pertencerem a esse y. O que é y? É o conjunto de vetores de treinamento que são classificados erradamente pelo hiperplano definido por W. Então, toda vez que eu tiver um evento x, faço a conta e ele tiver sido classificado errado, aí eu coloco ele nesse somatório. Então, o meu J ele vai ser mínimo possível, ou zero,
quando esse somatório aqui for zero. Esse somatório só vai ser zero quando eu não tiver mais eventos classificados erradamente. Tá ok? Então, é um negócio muito óbvio e muito intuitivo. Tá? O que eu quero? Quero achar um W que me leve à classificação total correta dos meus eventos. Isso é possível? Sim, só quando eu tiver um problema linearmente separável. Com o perceptron, só quando eu tiver um problema linearmente separável. Então, é um algoritmo não muito inteligente e bastante limitado. Tá? E aí o tal, ele vai ser menos 1 quando x pertencer a y, ou seja, ele tiver sido classificado errado. Na verdade, ele pertence à classe 1 e foi classificado como pertencente à classe 2, então ele foi colocado no conjunto de eventos classificados erradamente. E ele vai ser mais 1 quando ele pertencer à classe 2 e tiver sido classificado como pertencente à classe 1. Tá? E aí, quando eu faço isso, eu torno positivo a multiplicação de x vezes w aqui, ó, quando ela tiver que ser negativa, eu torno ela positiva. E aí eu consigo colocar nesse somatório e minimizar um somatório. Tá? E aí, quando que o algoritmo converge? Quando o meu conjunto de eventos classificado erradamente for vazio. E aí o meu J vai ser zero. Essa é a ideia desse perceptron. E aí aqui eu tenho o algoritmo, olha só. Primeiro passo, defino W aleatoriamente no instante zero, tá aqui. Escolho um passo. Esse passo é o salto de atualização, se eu atualizo muito ou pouco o meu vetor de pesos. Aí eu repito, ó, conjunto de eventos classificados errados vazio. Rodo o meu conjunto de treinamento inteiro, faço um loop, vejo se essa conta aqui é maior ou igual a zero. E aí eu vou alocando o meu x aqui toda vez que ele for classificado errado. Não é isso? E aí, sempre que eu fizer isso, eu atualizo aqui, ó. Então, o meu novo W vai ser o W anterior, menos o passo de treinamento, vezes o somatório de tal, vezes os eventos classificados errados. Então, eu só faço isso para o caso dos eventos classificados errados. Quando os eventos forem classificados corretamente, eu não preciso atualizar o W. Ele está funcionando, para que eu vou atualizar? Então, esse passo de treinamento, se eu coloco ele muito longo, eu atualizo muito W. E se eu coloco ele muito pequeno, eu atualizo pouco. Então, eu tenho que definir esse tal, ou eu fixo ele, ou eu ajusto ele ao longo do treinamento. Tem gente que vai diminuindo esse tal à medida que o algoritmo vai treinando. Faz sentido, porque à medida que ele vai treinando, ele vai estar se aproximando mais da solução. E aí o tal, ele tem que ser, o tal não, desculpa, esse ρ, ele tem que ser atualizado, ele tem que fazer o W atualizar menos, porque ele está mais próximo da solução, não é? E aí isso é um loop, até que o conjunto fique vazio. O conjunto de eventos classificados errados fique vazio. Repare que o seu row aqui, ele pode te atrapalhar se ele for muito longo, e ele pode atrasar o treinamento se ele for muito curto. Então a definição do row é uma arte. É teste ali experimental. Não tem como você descobrir o row ótimo no seu algoritmo. Tá? Esse é o modelo básico do perceptron, tá bom? Esse caso aqui é um perceptron linear, então eu tenho esse neurônio implementando um somatório. Soma quem? O vetor x multiplicado pelo vetor de pesos, mais esse w. Então, basicamente, quem sai aqui é o g de x que nós já conhecemos. Tá? Então, esse vetor vezes esse mais w. E aqui, na verdade, é um neurônio não linear, porque eu tenho uma função de ativação aqui, tangente hiperbólica, sigmoide, o que for. Essa função de ativação vai pegar o meu g de x, que a gente já conhece, e vai aplicar uma função nele. Essa função pode ser linear ou não linear.
Tá bom? Se ela for não linear, eu tenho um neurônio não linear. O fato do neurônio ser não linear não quer dizer que ele resolva problemas não linearmente separáveis. Tem nada a ver. Tá? Se eu tenho um neurônio só, não sonhem, ele não resolve problemas linearmente separáveis. Tá bom? Então, o Perceptor ele é uma máquina de aprendizagem, né? Machine Learn, como o pessoal está adorando falar agora, né? É o novo termo, né? Machine Learn. E ele aprende com os vetores de treinamento via algoritmo Perceptron. Tá bom? Aqui tem um exemplo, já para a gente entrar um pouco na matemática, foi tirado do Theodorides, é o exemplo 3.1, Pattern Recognition, um livro do Theodorides. Né? Vamos imaginar aqui, ó, tem uma figura 3.4, que tem uma linha pontilhada, tá aqui, ó, tá vendo essa linha pontilhada? Tenho dois conjuntos de dados, né? Essa linha pontilhada é representada por essa equação, né? Corresponde a esse vetor de pesos, 1 e 0,5, tá vendo? 1 aqui, facilitar aqui, ó, 1 aqui, 0,5 aqui, negativo, né? Então, meu vetor de pesos está aqui, tá? Lembra que eu falei que a gente concatenava o W1, W2 com o W0 lá atrás, que vetorialmente ficava mais fácil? É o que está sendo feito aqui, ó, concatenou. W1, W2, W0, que seria o limiar, o bias, tá? Então foi calculado o último passo da iteração do algoritmo, que é aquele algoritmo que eu mostrei para vocês no slide passado. O passo de treinamento ele é fixo, ele é 0,7, ele não altera de iteração para iteração. E a linha que classifica corretamente essa linha, né, que nós estamos vendo ali, ó, ela classifica corretamente todos os eventos, exceto esse e esse, tá vendo? Se eu adotar a linha pontilhada, eu vou acertar esses dados e vou errar esse, porque eu vou dizer que ele pertence à classe bolinha, mas é uma cruzinha. E vou errar esse, porque eu vou dizer que ele pertence à classe cruzinha, mas é uma bolinha, né? Então, estou errando aí dois eventos. Quem são os eventos? São esses, ó. 0.4 e 0.05. Vamos conferir? Ó, 0.4 está aqui e 0.05 está aqui. Então, é essa daqui. E menos 0,2 e 0,75. Menos 0,2, mais ou menos aqui, e 0,75 está aqui. É essa cruzinha aqui. Beleza. De acordo com o algoritmo, o próximo vetor de pesos vai ser quem? É o W do instante próximo. Quem é ele? É o W no instante anterior. Está aqui, tá vendo? W no instante anterior. Menos o passo de treinamento, vezes o tal, que no caso aqui é menos 1, vezes um dos eventos classificados errados. Repare que agora nós acrescentamos o 1 aqui para a conta vetorial bater. De novo, menos o passo de treinamento, mais o tal, agora ele é positivo, né? Mudou a classe. O outro evento aqui, né? Acrescentando 1 para a conta bater. E o novo W é esse daqui, ó. Então, com o novo W, nós saímos desse G de X e chegamos desse. E aí, com esse G de X, o resultado é essa nova reta, olha só. Agora nós acertamos quanto? 100%, não é? Mas é a reta ótima? Faço essa pergunta para vocês. É a reta ótima? É óbvio que não. A reta ótima ela é mais ou menos aqui, ó. Olha só. Ela está mais ou menos por aqui. Mas é como eu falei. O Perceptron, que é um algoritmo estocástico, ele vai te levar numa solução. Mas essa solução pode ser a solução local. E não é a solução global. Não é a solução ótima, ele não garante que seja a solução ótima. Mas resolveu o nosso problema, está acertando 100%. Tá bom? Aqui está a implementação. Implementação dessa brincadeira. Foram criados aqui eventos aleatórios. Tá vendo? Aqui a distribuição, desvio padrão de 0,08, 10 eventos para cada classe. Essa média na dimensão x1, essa média na dimensão x2. Né? Concatenamos aqui, então,
Cada classe é representada por 10 eventos em duas dimensões, classe 1, classe 2. Mudamos as médias um pouco para acontecer uma separação linear. O plot, aqui plotamos as duas classes, uma em bolinha e outra em asterisco vermelho. E começamos a implementação da rede, na verdade do Perceptron, não é uma rede. Passo de treinamento 0.7. Iniciamos o vetor de pesos aleatoriamente. Repare que toda hora que eu rodar isso aqui, ó, o meu vetor de pesos é diferente e obviamente eu vou chegar numa solução diferente. Concatenei os dados, criei esse ONES porque eu quero facilitar a minha matemática vetorial, como eu já expliquei antes. Criei o tal, um contador, inicializei o meu vetor de peso, o meu conjunto de eventos classificados errados como 1 só para esse loop acontecer, porque eu vou parar quando ele for 0. Então eu rodo o loop. Aí eu faço a conta, eu tenho 20 eventos no total. Aí eu faço a conta, ó, tal vezes W vezes X. Se isso for maior ou igual a 0, quer dizer que o evento está sendo classificado errado. Então eu vou contar, jogo lá dentro do meu Y, pego o tal, referente àquele cara, que foi classificado errado. Estou criando aqui uma linha, um vetor de pesos, uma linha de separação. Estou criando um G de X para ser plotado a toda hora que eu rodo. Então, a toda solução, a todo W, eu tenho uma reta e estou plotando. Aí esse pause tem que ir apertando Enter para ele plotando as próximas retas para vocês verem como a reta vai andando ao longo do treinamento em direção da solução. E aí aqui eu atualizo o meu W, né? E rodo o passo todo de novo. E no final eu ploto a reta ótima. Tá vendo? Ó? No final eu ploto a reta ótima em vermelho. Quem tiver dificuldade para chegar nessa equação aqui, ó, ela é uma equação da reta. Vocês têm que pensar naquele g de x como sendo uma reta. E aí você iguala ele a zero e tenta achar a equação da reta. Então eu encontro uma equação da reta usando duas variáveis. Depois eu posso explicar isso para vocês com calma, mas é matemática pura. Aprendi a fazer esse negócio, acho que em cálculo, se eu não me engano, há muito tempo atrás. Então, nós variamos o eixo y para achar o correspondente valor no eixo x dessa reta. Então, a forma como isso aqui foi colocado vem da equação de uma reta, tá? E isso é geral para qualquer reta. E aqui a gente plota a reta ótima, que é a reta final. Deixa eu ver se tem o plot aqui no slide. Não tem, não tem, não tem. Mas se vocês rodarem, vocês vão enxergar isso. Interessante entender essa parte aqui, às vezes pode ter ficado um pouco confusa, mas o tal, ele entra porque se não tivesse o tal aqui, eu teria saídas maiores e menores do que zero. O tal é colocado para que quando a saída for menor do que zero, ela seja maior do que zero. Né? Então, toda vez que eu estiver classificando errado, eu vou ter uma saída ali maior do que zero. Eu obrigo o algoritmo a fazer isso. E aí eu posso minimizar aquele somatório. Senão eu não ia conseguir minimizar, porque eu ia ter saída positiva com saída negativa, o positivo anula o negativo e ia virar uma bagunça. Né? Então a gente faz essa estratégia. Tá? E aqui tem a implementação do Perceptron, usando o toolbox do MATLAB, é bem mais simples. Porém, fica tudo por conta do toolbox. Você não sabe exatamente o que está sendo feito. Tá? Então, eu gosto de ensinar o passo a passo. É claro que na hora de rodar, vocês vão rodar o toolbox do MATLAB, porque é mais fácil, é melhor, enfim. Né? Ou o toolbox do Python lá, né? As implementações do Python ou outro software. Mas é importante que vocês entendam para saber o que está por trás do software e até ter uma crítica em relação ao resultado, saber como mexer, como melhorar nas entradas, nos parâmetros do toolbox para você melhorar o resultado. Tá? Senão, o uso de um toolbox vai ser sempre uma caixa preta para vocês. Vocês vão entrar com os dados, dar Enter e confiar no resultado que saiu. E o objetivo não é esse. Tá?
Bom, então para essa aula era isso. Um grande abraço e na próxima a gente fala sobre least squares. Tchau, tchau.